10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, esse é mais um episódio do Psicast Mentoring. Eu sou o psicólogo Paulo Sérgio Araújo, especialista em neurociência e performance humana, analista corporal e comportamental, mentor pessoal também e empresarial. E esse espaço é para a gente falar sobre saúde mental, falar sobre autoconhecimento. Se você está chegando agora por aqui, talvez você não vai entender muito sobre o assunto que eu vou tratar. Aí você vai precisar dar uma voltinha lá em cima e assistir o Psicast Mentoring episódio de número 7, tá bom? Porque esse 8º episódio, ele é um complemento do que eu falei no episódio de número 7. Então, você dá uma voltinha aí, só volta um pouquinho, assiste o episódio de número 7, tá bom? Comenta lá, faz teu comentário, tuas observações, também me dá sugestão de temas que você queria, e vem para cá, para o Psicast Mentoring, para o episódio número 8. Aí você vai entender, porque é uma junção nesses assuntos, ok? Então, estamos com essa série de vídeos ensinando e explicando como cada pessoa age e reage diante de uma crise de ansiedade. E aí vem aquela polêmica. Por que é que em uma crise de ansiedade uma pessoa age de uma forma, outras agem de outra, algumas se isolam para sofrer, outras aí é que trabalham mesmo, porque é que cada pessoa tem um jeito, uma maneira de reagir diante de crises de ansiedade, que a crise, eu já expliquei aqui, vou explicar novamente, uma crise de ansiedade, a ansiedade ela é sintoma, ok? Ela é sintoma, e aí a gente trabalha muito com a raiz. Eu costumo dizer que não trato a ansiedade, eu vou no sintoma, na causa. Quando você vai em busca de um psiquiatra, quando você vai em busca de um atendimento medicamentoso, o seu psiquiatra ele vai naturalmente lhe indicar uma medicação, que é o correto, para alívio e regulação dos sintomas, para que seus neurônios ali se organizem e esses sintomas diminuam. E aí, naturalmente, ele vai fazer uma indicação de um processo terapêutico para que você possa entender o porquê que você está passando por esta situação ou está vivenciando tudo isso, tá bom? E aqui vem a defesa. Algumas pessoas dizem, eu não gosto de ir a psiquiatra porque ele não conversa com a gente, ele não para nos ouvir. O psiquiatra está ali para fazer o papel dele. Você traz toda a sua queixa sintomática do que você está passando, ele identifica que são crises de ansiedade ou baseado em algum transtorno, ele vai prescrever medicação para te acompanhar. É tratamento medicamentoso. Quem vai te ouvir, quem vai entender, quem vai elaborar todo o teu processo, quem vai trazer entendimento sobre o que está acontecendo, quem vai trabalhar as tuas questões emocionais, comportamentais, quem vai tratar, estruturar teus pensamentos, fazer você ressignificar algumas dores, entender quais são as dores da infância, entender o que está acontecendo no teu momento agora, é o psicólogo. É ele quem vai te ouvir, é ele quem vai pegar e te tratar por este lado. Então, não fique criando expectativas em cima do médico, do psiquiatra, porque o papel dele ali é outro, tá bom? Então, é importante você ter essa clareza. Então, vamos lá. Estamos falando sobre os 5 traços de caracteres, a saber, esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. No Psicast de número 7, eu falei sobre o traço esquizoide, falei sobre o traço oral e eu disse como cada um age e reage e como sente e se manifesta quando estão diante de crise de ansiedade, ok? Hoje eu quero ganhar esse tempo para falar a respeito do traço psicopata, masoquista e do rígido. Porém, eu não sei se vai dar tempo, porque eu falo muito, eu gosto de ser detalhista, e isso faz parte também do meu traço masoquista, que talvez vocês vão ouvir um pouco sobre esse traço hoje. Mas, se não der tempo, a gente faz outro episódio e eu explico também do mesmo jeito. Tudo ok? Então,
qual é a nossa pegada aqui? É trazer a informação de forma rápida, concisa. Para quê? Para que você possa entender o que está acontecendo e também identificar quais são os problemas. Ok? Então vamos ao traço de número 3. Quem é esse traço? Traço psicopata. E quando eu digo assim, uma pessoa que tem um traço psicopata muito alto, quando eu falo muito alto, eu estou falando que houve ali uma análise feita naquela pessoa, e essa análise feita nessa pessoa faz com que a gente saiba quantos por cento uma pessoa tem de cada um dos traços de caracteres. Tudo isso são baseados na neurociência e tudo isso tem explicações técnicas, tá bom? Então, essa explicação, essa linguagem, esquizoide, oral, psicopata, masoquista, rígido, não tem nada a ver com transtorno, não tem nada a ver com nenhum problema psicológico, não tem a ver também com filmes, seriados que você assistiu, coisas desse tipo, não. É uma linguagem técnica que é dada a cada um dos traços de caracteres. E esses traços, eles estão mielinizados em nosso sistema nervoso, ok? Estão mielinizados e registrados em nosso sistema nervoso, que veio desde o útero materno até a idade dos 5 anos. Aí vem toda a mielinização do sistema nervoso. Um ponto importante, vocês saberem. Quem assistiu o episódio número 7 sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Então, se não entendeu, repito, vai lá, vai ser bom para você entender isso, ok? Quem vem na sequência, está tudo certo. Então, estamos falando agora da fase onde a criança ela vai sair dessa fase de amamentação e ela vai para aquela fase que nós chamamos da fase de interação com o ambiente além da mãe. É nessa hora que, nessa fase de interação, a criança ela consegue identificar um momento de troca. É quando a criança ela consegue, um exemplo prático, é quando a criança ela começa a chamar a atenção dos adultos, fazendo uma careta, fazendo algo dessa forma, fazendo aqueles besouros que as crianças fazem, e aquilo é muito interessante, e aí o que é que os pais fazem? Querem mostrar isso para os familiares que vão visitar, ou para vizinho, ou pessoas da casa. Só que a criança entende que, já que ela consegue fazer isso, ela vai fazer o dia e a hora que ela quiser. Só que quando a criança ela começa a fazer e os pais levam ela para mostrar para alguém e ela não faz, aí eles dizem, ela não quer, bota para brincar, solta ele, aí solta. Então o menino, a criança, ele começa a registrar ali que ele só é importante quando ele faz alguma coisa. Isso fica registrado no sistema nervoso central do sujeito. E aí ele diz, já que eu tenho esse poder, eu faço quando eu quiser. É nessa fase que a criança vai começar a fazer o quê? Agir de acordo com a troca. Ele vai sempre entender que ele foi manipulado nessa situação e ele diz, já que eu fui manipulado, eu também posso manipular. Então ele começa a manipular. E aí vai ser registrado no sistema nervoso dele uma dor chamada dor da manipulação. Ok? Então as pessoas que têm um traço psicopata muito alto, eles carregam uma dor e eles, quando vêm para o mundo, quando eles vêm se relacionar com as pessoas ao seu redor, ele vem para esse mundo evitando ressentir essa dor. Por que eu estou dizendo ressentir? Porque ele já sentiu e já registrou. Então ele evita ressentir. Por isso que os psicopatas eles são mais práticos, por isso que os psicopatas eles são mais frios, por isso que as pessoas que têm um traço psicopata, lembrando, não é o psicopata que sai matando ninguém por aí, não estou falando nada de transtorno, estou falando a respeito do traço de caráter que todos nós temos, está registrado em nós, ok? Então, quem tem esse traço muito alto, ele vai ser uma pessoa muito mais prática, ele vai estar ligado, muito atento a resultados. Agora, como é que na cabeça de um psicopata funcionam as coisas? Enquanto o oral ele é uma pessoa muito emocional, enquanto o oral ele é aquela pessoa chorosa, enquanto o oral é aquela pessoa que quer colo e oferece colo, o psicopata ele é frio. E eu estava dando uma devolutiva essa semana para uma paciente que ela fez análise comigo, e aí quando ela fez essa análise, que a gente mostrou cada ponto, cada traço que ela tem, ela disse, nossa, e eu imaginava que eu era diferente das outras pessoas. Por quê? Porque eu disse, será que eu não tenho um sentimento? Né? Minhas amigas sofrem porque acaba um relacionamento, minhas amigas, elas passam aí horrores em choro, em sofrimento, e eu não.
Eu choro um pouquinho ali, mas de repente já saio e já vou viver minha vida e já deixo aquilo para trás. E eu fiquei pensando, será que eu não tenho sentimento? Só que na análise dela nós descobrimos que ela tem um traço psicopata alto e os psicopatas geralmente eles vão fazer isso. Por exemplo, se uma pessoa ela tem um traço psicopata e ela vai discutir uma relação, digamos que ela é uma mulher, ok? Então ela está lá discutindo a relação com o marido e o marido diz, olha, não dá para a gente continuar, eu arrumei uma outra pessoa, não tem como a gente estar junto. Essa mulher que tem um traço psicopata, ela está ouvindo tudo aquilo ali, enquanto ele está falando, da forma mais fria possível, ela vai sentir naturalmente, vai se impactar, mas sabe o que é que ela vai fazer? Enquanto ele está dizendo, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que seguir minha vida, você vai ter que ficar, enquanto ele está relatando tudo isso, na cabeça dela está assim, ele vai embora, se esse casamento acabar, eu perco isso, eu ganho aquilo, ela está negociando, enquanto ele está trazendo sentimento, ela está negociando, é melhor que ele fique ou é melhor que ele vá, é melhor segurar mais, é melhor... Aí a pergunta, se ela perceber que ela vai ter uma vantagem nisso, o que é que ela vai fazer? Ela vai dizer assim, tá bom, alguém soube disso? Ou ele vai dizer, não, ninguém soube, só eu estou contando para você. Aí ela, tudo bem, se você quiser ir embora, vá, mas por mim você não precisaria ir, pode ficar. Aí o cara, não acredito nisso, ela me aceita, ela me quer de volta. Então, ele termina desistindo e não vai, mas na cabeça da mulher, ela já negociou. Se ela tiver um traço psicopata muito alto, ela já negociou e ela viu que é mais vantagem ficando. Aí, dali para frente, ela vai trazer algumas outras coisas e tocar o barco. Ela não vai focar em sentimento, ela vai focar em negociação e a busca pela vantagem, porque ela vai querer manipular a situação. Agora, pensa comigo. Como é que uma pessoa com traço psicopata, ela sente ou ela age e reage diante de uma crise de ansiedade, já que nós estamos muito focados em saúde mental? Preste bem atenção. Em uma crise de ansiedade, uma pessoa psicopata ela não vai atrasar os seus relatórios. Uma pessoa psicopata ela vai botar tudo em dia, ela vai trabalhar muito. Ela não vai se afastar do trabalho, porque ela vai para negociação. Mesmo doente, ela analisa o que é que eu perco, o que é que eu ganho, eu ficando em casa. Então, quando ela faz esse equilíbrio, ela diz assim, é melhor que eu vá mesmo assim. Então, em uma crise de ansiedade, uma pessoa com traço psicopata muito alto, o que é que ela vai fazer? Ela vai naturalmente dar resultado. Porque na cabeça dela, o que está registrado é, eu tenho que fazer, eu tenho que dar resultado, eu não posso parar. E aí, a ansiedade, ela vai existir nessa pessoa, mas ela não vai sentir como um oral sente. Ela não vai pensar tanto como um esquizoide pensa. Ela vai para a ação, ela vai para a prática, ela vai manipular, ela vai delegar, ela vai orientar, ela vai dar resultado, porque o foco dela é isso. Quando ela ganha e ela vê que todo o trabalho feito, mesmo diante de tanta ansiedade e preocupações que ela está ali, ela vai se sentir satisfeita, porque na cabeça dela ela é uma pessoa que tem uma capacidade grande de resolução de conflito. Então, quem tem um traço psicopata muito alto, ele vai ajustar todos os pontos, delegar o que precisa ser delegado e vai em busca de saída imediata. Toda pessoa que tem um traço psicopata alto, ele vai em busca de saída imediata. Por quê? Porque a cabeça dele, no cérebro dele, está registrado o quê? Resultado. Ele vai focar em resultado. É você falando de sentimento e ele falando de resultado. É você falando de problema e ele falando de resultado. E ele, tá bom, mas como a gente consegue resolver isso? Bota na sua cabeça uma coisa, minha gente. Psicopata, a pessoa que tem um traço psicopata alto, ele está em busca de solução, ele é prático. E aí, enquanto eu falo, você pode pensar na sua namorada, seu esposo, sua esposa e dizer, será que é por isso que fulano é tão frio? E é por isso que ele não tem, acho que ele não tem sentimento. Não, não é que a pessoa que tem um traço psicopata alto, ele não tem sentimento, não se trata disso. Ele tem sentimento. Só que a forma que ele demonstra sentimento para você é totalmente diferente que um oral, ele demonstra sentimento. Ele não vai demonstrar sentimento te beijando 24 horas, te abraçando, não. O psicopata, ele está mostrando o sentimento, cuidando de você, fazendo por você as coisas.
dando tudo aquilo que você precisa. Porque na cabeça dele está o fazer. Quanto mais ele fizer por você, naturalmente, mais ele sente que está transmitindo amor, atenção e carinho. Então ele é uma pessoa muito assistencialista. Ele está ali para quê? Para te dar assistência naquilo que você precisa. E isso não é bom? Na cabeça dele, ele vai sempre discutir com você da seguinte forma: mas eu estou fazendo o que é bom para você. Mas eu não estou deixando faltar nada para você. É isso que ele vai fazer. É esse diálogo dele. E o diálogo dele é: estou fazendo algo. Em uma crise de ansiedade ou passando por qualquer problema, o que é que ele vai fazer? Ele vai em busca de solução. Por isso que ele não demora tanto tempo na ansiedade. Entende agora porque cada pessoa começa a agir e reagir de uma forma diferente diante de uma crise de ansiedade? É isso. Então, uma pessoa que tem um traço psicopata, vamos lá, vamos entender a ansiedade. Como eu disse para vocês, a ansiedade é sintoma, ok? Por exemplo, sudorese, mão suando, sintoma de ansiedade. Coração acelerado, sintoma de ansiedade. Pensamento acelerado, sintoma de ansiedade. Pernas trêmulas, sintoma de ansiedade. Em algumas situações tem até vômito, tem sintomas de ansiedade. Não consigo dormir, fica lá para lá e para cá na cama, sintomas de ansiedade. Sente às vezes fraqueza nas pernas, sintoma de ansiedade. Sente também em determinadas situações alguns desarranjos estomacais, sintoma de ansiedade, ok? Mas tudo isso não é sintomático, não é sintoma. Agora, o que é que está gerando tudo isso? O que está gerando tudo isso é um problema, às vezes, não resolvido. É um problema no relacionamento, é um desemprego, é um problema familiar, é um problema com o filho, é algo que a pessoa não está conseguindo resolver, a não ser que tenha mais alguma comorbidade ali envolvida, gerando nessa pessoa essa crise de ansiedade, ok? Então, pensa comigo. Uma pessoa que tem o traço psicopata muito alto, o que é que ele vai fazer? Ele é muito focado em resolução de conflito, ele é muito focado em resultado, ele é muito focado em resolver problema, certo assim? Se ele é uma pessoa muito focada em resolver problema, o que é que vai acontecer? Os sintomas vão perder para ele. Olha que coisa interessante. Os sintomas vão perder para ele. Por quê? Porque ele vai sempre ter um problema e ele vai buscar solução, e solução rápida. Ele não vai demorar no problema. Essa informação, ela foi importante ou ela está sendo para você? Então comenta, compartilha, porque isso vai lhe trazer sempre resultados de forma imediata. Vou tomar uma água para a gente continuar. Outra coisa importante, se o psicopata, ele é uma pessoa que tem um traço psicopata alto, ele está querendo ali resolver os problemas que tem, o sintoma não vai estar vencendo ele. Mas ele não vai sentir sintomas? Vai. Ele vai sentir pressões, ele vai sentir pressão psicológica, ele vai sentir pressão por resultado, mas ele está programado, bota isso na sua cabeça, ele está programado para isso. Ele sabe articular coisas, ele sabe articular pessoas. Ele é uma pessoa que cria uma ideia de forma muito rápida. Ele encontra uma saída de forma muito rápida para aquilo. Enquanto você está pensando em alguma coisa aqui, ele já está lá na frente, analisando e resolvendo tudo. E essa forma dele analisar e resolver tudo, no final vai trazer um resultado positivo. Então, como na cabeça do psicopata ele está em busca de saída, ele é uma pessoa que encontra saída rápida para problema, então ele não demora sofrendo. Por isso que às vezes você está conversando com um amigo ou uma amiga que tem um traço psicopata muito alto e ela vai dizer: amiga, eu também tenho ansiedade, eu também sou ansiosa, mas eu não me tranco dentro de um quarto. Não, mas eu vou trabalhar. Ela começa a dizer isso para você e você não entende. E às vezes você se compara e por você se comparar, aí você sofre. Então o que é que a gente precisa ter clareza de forma imediata? Cada pessoa funciona de uma forma diferente, age, pensa, sente e reage diante de uma crise de ansiedade. Ninguém é igual. Então, sua amiga diz: eu trabalho normal, eu vou para o meu emprego normal, pago minhas contas, eu faço meu serviço, eu cuido dos meus filhos, eu faço isso, eu faço aquilo, e a ansiedade não me para. E se você não tiver autoconhecimento, não souber o que está por trás de uma fala como essa dela, você vai se comparar.
Por que você vai? Porque se você tiver um traço rígido, quando eu falar sobre o rígido, você vai se lembrar. Se você tiver um traço rígido muito grande, a dor do rígido é a comparação. Você entra na dor e nem percebe. Você vai se comparar e vai dizer, então eu sou pior do que essa menina? Não. Como é que ela consegue fazer tudo isso tendo tudo que ela tem e eu não consigo? Como é? Me diga como é que isso funciona. Só que essa pessoa ela tem um traço psicopata alto, então ela vai estar sempre focada no resultado. Ela vai ter ideias imediatas para resolver qualquer tipo de conflito. Se você não tem um traço psicopata tão alto, se o traço é um traço oral, por exemplo, então você vai demorar mais tempo nos sentimentos. Entende? Enquanto ela está na prática para a solução, você está do outro lado sofrendo e sentindo. É essa clareza que nós precisamos ter. Quanto mais temos essa clareza, mais resultado nós temos diante de crises de ansiedade. Por isso que eu defendo sempre uma frase que já expliquei, essa frase é minha, as pessoas comentam, eu gosto dessa frase e ela é muito real. Quanto mais você se conhece, menos você adoece. Tá claro? Vamos para a análise desse traço. O traço psicopata, ele vai demorar pouco em caverna. O que é isso? Ele não vai estar vivendo isolado. Não. E se ele estiver isolado, preste bem atenção, se ele estiver em isolamento, ele vai estar em isolamento, mas criando, pensando, formando ideias, pensando como resolver aquele problema amanhã da fábrica, pensando como resolver aquele problema amanhã da empresa. Ele está procurando saída. Todo mundo trouxe uma pilha de problema para ele. Ele está lá na pasta dele cheio de problema para resolver. Ele olha, todo mundo trouxe uma demanda e ele sai olhando, olhando e vai para casa, diz, eu vou avaliar e eu posso lhe dar essa resposta amanhã, eu posso lhe dar essa resposta depois, e aí ele vai fazer a avaliação. Só que essa avaliação, na verdade, que ele vai fazer é uma negociação interna. Ele vai olhar todos os pontos e ele vai ver onde é mais vantajoso para ele. E pasme, ele vai encontrar a saída, ele vai trazer a solução, ele vai entender onde é mais vantagem para ele, logicamente. Essa vantagem não quer dizer que ele está deixando você em desvantagem, não. Ele vai apresentar uma solução que é impossível você não querer aceitar. Por quê? Porque ele vai contemplar a sua necessidade. Então, se ele está focado e a cabeça dele está programada para a resolução de problemas, ele não vai demorar em sintomas. Olha que coisa importante. Ele não vai demorar nos sintomas. Ele vai focar em resultado. Quem não conhece isso vai dizer, fulano de tal é muito frio. É uma frieza imensa. Só que não é uma frieza. É a forma dele se manifestar e se movimentar no mundo, evitando as dores. Uma pessoa que tem esse traço, psicopata muito alto, o que é que vai acontecer com ele? Diante dessa crise de ansiedade ou qualquer problema que ele está resolvendo? A cabeça dele está programada para a solução. Lembre-se disso. A cabeça dele está programada para solução. Ele não vai ficar demorando em problema. Ele vai em busca de solução. Você vai ali, está falando problema, falando, e ele, tá bom, mas por que não faz isso e isso? Aí depois de novo, certo, por que não faz isso e isso? E por que não faz isso e isso? Ele encontra a saída rápida. E aí, quando encontra a saída rápida, o que é que acontece? A gente precisa considerar e valorizar essa capacidade que ele tem de encontrar saída rápida. Um psicopata, para evitar entrar na dor, o que é que ele vai fazer? Ele vai manipular. Então, não adianta você querer bater de frente com uma pessoa que tem um traço psicopata muito alto, querendo manipular ele, porque só em olhar para você ele já está dizendo, eu vou manipular você. Se eu fosse parafrasear, diria que quem tem um traço psicopata muito alto, como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma, manipulo, logo existo. Porque ele está em busca de solução, ele não está focado em problema. E aí, quando você é uma pessoa que tem um traço oral que vai sofrer mais nas suas emoções, o que é que vai acontecer? Vai sentir mais, você vai demorar em problema e você vai achar que aquela pessoa que não demora em problema, ela tem algum problema. Só que, na verdade, não é isso. Cada pessoa funciona de um jeito. Qual é a grande sacada aqui? A grande sacada aqui é a gente pegar e não querer obrigar que ninguém funcione do jeito que a gente funciona. Cada pessoa
ela tem uma forma, uma maneira de pensar, sentir e agir no mundo. O que é que vai adoecer você? O que é que vai me adoecer? O que vai nos adoecer é quando você está em um ambiente, vivendo uma situação onde você não pode ser você. Isso não é forte? Você está em um ambiente, em uma situação ou em uma relação onde você não pode ser você. Se você não pode ser você, o que é que vai acontecer? Você vai adoecer. E eu recebo a todo momento várias pessoas aqui no meu Instagram me mandando mensagem no direct. Recebo várias pessoas no meu WhatsApp me mandando mensagem aqui no direct dizendo o quê? Eu estou doente, eu não estou bem, como é que eu faço? Aí marca a sessão. Quando chega lá na sessão que a gente vai fazer algumas observações terapêuticas, a gente vê que a pessoa ela está com os seus traços nas dores. Por quê? Porque o esquizoide, a dor dele é a rejeição. O oral, a dor é o abandono. O psicopata, a dor é a manipulação. O masoquista, a dor é a humilhação. O rígido, a dor é a traição ou a troca. Se sente trocado por alguém, por um trabalho, por alguma coisa. Quando eu vou observar o ambiente que essa pessoa está, todos os traços dela estão na dor. Quando eu vou observar a relação que a pessoa está, todos os traços dela estão na dor. E aí ela não sai daquela relação, ela por algum motivo, por cobrança social, religiosa, ou seja lá o que for, ela já sabe que tem todo e tudo e aquela outra pessoa, ela não quer buscar autoconhecimento, não quer mudança, não quer nada. Aí o que é que acontece? Ela vai sofrer, por quê? Porque ela não quer sair da relação, por pressão social, por pressão familiar, por qualquer situação que tiver ao seu redor. Então aquele ambiente, ou aquela relação que a pessoa está vivendo, começa a trazer para ela adoecimento. Então, se você está aqui me ouvindo e você está em algum adoecimento psicológico e você está passando por algum tipo de adoecimento, observe seu ambiente. Ninguém vence o ambiente é invencível. O ambiente vai vencer você. Então, às vezes você está em uma relação, em um ambiente, onde esse ambiente e essa relação coloca você nas suas dores e não nos seus recursos. E agora? Por isso que você fica em tanto sofrimento, querendo encontrar soluções, às vezes até espirituais, achando que o seu problema está no campo da espiritualidade ou da religiosidade, não está lá, e aí você fica em uma guerra ferrenha, sofrendo, achando que vai resolver, orando, rezando, se consagrando, indo para um retiro, mergulho, indo para ali, para aqui, 7 muralhas, e lá vai. Não vai resolver. Por que não resolve? Porque o seu problema não está no campo da espiritualidade. Você está em um ambiente e esse ambiente pode ser um ambiente de dor. E esse ambiente pode ser um ambiente onde você não consiga ser você. Qual é a grande sacada? Qual é a grande percepção? Qual é a grande preocupação aqui? Não é você ser quem as pessoas ou o ambiente que você está exige que você seja. Ou o sistema que você está exige que você seja. É você ser quem você precisa ser. Sem peso, sem manipulação, sem rejeição, sem troca, sem humilhação. É você ser você. E aí eu sei que você está se identificando com o que eu estou falando. Eu sei que na sua cabeça está se passando o quê? Está parecendo que ele está contando a minha história. Eu escuto isso a todo momento. Por quê? Porque eu trabalho com desenvolvimento humano. Sei muito bem como é que essas coisas acontecem. E aí você, por medo de tomar determinadas decisões e ter determinadas consequências de mudança na vida, você adoece. Aí se você adoece, já era. Por quê? Porque você vai ter confusões mentais. Você vai ter confusões emocionais. E isso vai repercutir nos teus comportamentos. E quando repercute nos teus comportamentos, você não está sendo você. E aí você entra em um processo de adoecimento. Isso é muito forte. Presta atenção. Outro ponto interessante que a gente precisa ficar atento é: se você não consegue ser você, você só tem uma outra opção. Adoecer, não tem outra coisa. Se naquele ambiente você não consegue sorrir, se naquele ambiente você não consegue abraçar, se naquele ambiente você não consegue ser uma pessoa extrovertida, estou falando de alguém que tem um traço oral,
Se naquele ambiente você não pode abraçar, você não pode tocar, você vai adoecer. Se naquele ambiente você não pode interagir, se nessa relação você não pode ter seus momentos com sua família dessa forma, você vai adoecer. Não tem para onde. Você entende agora como é uma relação abusiva? Uma relação de abuso é uma relação onde você não pode ser você. Você não pode fazer nada. Imagine você sendo monitorado ou monitorada 24 horas. Você não consegue ser você. E aí, quando a gente não consegue ser a gente mesmo, por conta de um relacionamento ou por conta de um ambiente onde você não consegue ser você, você só vai ter uma outra opção, que é adoecer. Ok? Então vamos falar sobre o traço masoquista, para você entender um pouco como ele age e reage, sente e funciona no mundo, para que você compreenda e diga, será que eu não tenho esse traço masoquista comigo? Será que esse meu traço aqui não está na dor? Fique atento. O traço masoquista, a criança já passou por essa fase da interação com o ambiente além da mãe, que foi o traço psicopata que ficou registrado. Agora, a criança vai entrar em uma fase chamada fase de desfraude. Lá para os 3 anos e meio, ela vai passar pela fase de desfraude, ok? É aquela fase onde a mãe está ensinando a criança onde fazer as necessidades fisiológicas. Onde fazer o pipi, onde fazer o cocô. A mãe está ensinando. Só que, enquanto a mãe está dando esse treinamento para a criança, de forma normal e natural, que é assim que as mães fazem, enquanto a mãe está ensinando onde fazer, a criança ela ainda vai permanecer fazendo a necessidade na roupa. E por que ela vai? Porque a mielinização do sistema nervoso ainda não chegou ali. Ainda não chegou ali. Se não chegou, a criança ela não tem controle sobre os esfíncteres. Então, o que é que vai acontecer? Automaticamente, naturalmente, ela vai fazer as necessidades na roupa. Só que quando ela faz essa necessidade na roupa, ela passa por um fenômeno chamado fenômeno da vergonha e da humilhação. O irmão mais velho, a mãe, o pai, o tio, a tia, a avó, dependendo das pessoas que estão nesse ambiente e nesse contexto, o que é que elas vão fazer? Elas vão começar a humilhar essa criança. Na cabeça da criança fica assim, humilhação. Ó, fulano fez a necessidade novamente na roupa, mãe. Eu não já ensinei a você que era aqui. Então a criança começa a levar bronca, porque fez a necessidade na roupa e aquilo ali o envergonha. Se o envergonha, o que é que vai acontecer? Ele se sente humilhado. Aí lá vem outra pessoa. Mais uma vez você fez na roupa, eu não já lhe ensinei que era aqui, o banheiro é aqui, eu comprei esse recipiente aqui para você fazer aqui, e vocês compram com tanto carinho, não é? Vocês compram lá o piniquinho, vocês compram lá o reservatório onde a criança vai fazer a necessidade, até um ursinho bonitinho, e a criança fica assim, tá, mas eu não tenho controle sobre isso, isso simplesmente acontece, eu não consigo segurar isso. Então, como a mielinização não chegou ali, a criança ela vai sentir necessidade fisiológica de fazer suas necessidades ali, porém, ela vai dizer, e agora, se eu fizer, eu vou passar vergonha. Então, ela vai tentar controlar, segurar. E ela vai fazer tanta força, só que ela não consegue, por quê? Porque a mielinização do sistema nervoso não chegou ali. Então, essa força toda vai para o músculo. É uma força muscular que ela vai fazer. Essa força muscular vai dar a ela formato e expressão e sensação no corpo dela. E ali é onde vai ser registrado o traço de caráter masoquista. A criança, ela ainda não tem controle. Então, o que é que acontece? Ela fica a todo momento atenta, se essa necessidade vai vir, a qualquer desarranjo em seu intestino, fica preocupada para não passar por isso de novo e fica segurando o máximo que ela puder. Só que ela não consegue. Ela não tem controle sobre os esfíncteres. A mielinização do sistema nervoso não chegou lá ainda. Então ela vai fazer o quê? Simplesmente vai acontecer. E aí ela vai botar muita força. E por botar muita força, essa força vai dar um formato e uma expressão para esse corpo. Ok? Presta bem atenção. Aí fica registrado o traço masoquista. Os masoquistas, então uma pessoa que não é o masoquista,
que você assistiu em novela, mais uma vez relembrando. Não é o masoquista que você assistiu nos filmes, não é o masoquista que gosta de bater e apanhar, não tem nada a ver com isso. É um nome dado cientificamente ao traço de caráter masoquista, ok? Tem nada a ver com transtorno ou problema assim. Vamos lá. Quando está adulto, uma pessoa que tem um traço de caráter masoquista muito grande, o que é que ele vai estar atento? É uma pessoa totalmente atenta a detalhes. Entende? Ele é detalhista. Vai estar atento a todos os detalhes. Por quê? Porque na cabeça do masoquista é assim: eu não posso fazer merda. Eu não posso vacilar. Eu não posso errar. Então ele vai ficar atento a detalhes. Ele é aquela pessoa que ele quer seguir uma rotina. O masoquista ele é assim: se ele vai dar um discurso, para ele vai ter que montar esse discurso, tudo bem certinho, página por página, para ele discursar e falar ali para evitar qualquer tipo de vergonha. Os masoquistas, eles não vão querer de maneira nenhuma passar por nenhum vexame. Ele funciona no mundo evitando humilhação. Ele funciona no mundo evitando ser humilhado. Então, para não ser humilhado, ele se torna uma pessoa extremamente detalhista. E ele desenvolve uma grande capacidade de lidar com o problema. Ele é uma pessoa que vai suportar mais peso. Ele é uma pessoa que ele vai aguentar, ele vai ter uma capacidade maior de aguentar uma carga. É muito problema sobre ele. Ele vai conseguir aguentar. Principalmente se ele estiver na dor. O masoquista, ele na dor, ele não vai se manifestar. Ele vai simplesmente internalizar. E olha que informação importante que eu vou te trazer agora. Presta bem atenção. Como é que uma pessoa ela vai reagir diante de uma crise de ansiedade? Como é que o masoquista ele vai lidar com a ansiedade, com os sintomas de uma ansiedade? O masoquista ele tem um problema para resolver, ou vários problemas para resolver, dentro desse ambiente que ele está vivendo, ou dentro dessa relação. O que é que vai acontecer? Ele tem uma grande capacidade de armazenamento. Ele tem uma grande capacidade de armazenar. Porque o corpo dele, a mente dele, foi treinada, desenvolvida, mielinizada para lidar com o problema e com pressão. Só que o masoquista agora, se ele estiver passando por uma crise de ansiedade, como ele manifesta isso? De forma sintomática. O que é isso? O corpo dele vai começar a dizer a ele que tem alguma coisa errada. Ele vai ter um ganho de peso muito grande, por conta da capacidade de armazenamento. E aí eu conheço várias pessoas que estão em processo comigo, já estão vencendo naturalmente, estão em processo querendo perder peso e descobriram uma coisa fantástica. Qual foi? O problema dele não era a dificuldade de seguir uma dieta. Não, porque os masoquistas são bons, muito bons em seguir uma rotina. Então, quando o profissional vai lá e ensina para ele, ó, você tem que se alimentar dessa forma, ele tá bom. Ele segue tudo direitinho, mas ele não perde peso. Ele segue tudo direitinho, mas ele não perde peso. E aí, o profissional nutricionista ele pode pensar, caramba, será que eu estou passando a dieta errada? Ele não está passando a dieta errada. O masoquista também diz de outro lado, será que não está funcionando comigo esse processo? Qual o problema, hein? Não é que não está acontecendo, não é que está errado. É que o que ele está armazenando é emocional. Porque os masoquistas têm capacidade muito forte de sensibilidade. Ele tem uma capacidade de percepção muito forte. Ele internaliza muito rápido. Então, ele não emagrece, não perde peso, não é por conta da alimentação. O problema dele é emoção. O problema dele é emocional. É muita carga que ele está carregando, é muito prato que ele tem que equilibrar. Ele tem que estar resolvendo o problema da sogra, tem que estar resolvendo o problema do sogro, ele tem que estar resolvendo o problema de A, problema de B, ele tem que estar com todo mundo ali para não dar errado para ninguém, é de filho, é de A ou de B, ele vai se encher, só que vai chegar uma hora que ele vai explodir, hein? Ele vai explodir. E quando ele explodir, ele vai botar tudo isso para fora, vai dizer coisas na sua cara que você nem imagina. Ele vai dizer coisas para você que você nem pensa. Ele vai botar tudo para fora porque ele é detalhista. Ele tem tudo guardado de forma detalhada. Se você sentar na frente do masoquista para discutir problema, ele vai lembrar de tudo. E vai dizer, aconteceu isso. Então ele é aquela pessoa que está tudo muito organizado.
Está tudo no seu devido lugar, está tudo muito prontinho. É assim que está na cabeça dele. Ele já botou tudo assim para não dar problema. Ele mesmo cria a rotina dele. Por quê? Porque ele quer uma coisa chamada segurança. Ele quer se sentir seguro, ele quer segurança. Então, para ter segurança, ele organiza totalmente a sua rotina para não passar por humilhação. Por isso que ele é vivo, ele é atento a detalhes. Sacou? Vamos para outro ponto importante para que você entenda. Em uma crise de ansiedade, o que é que acontece com o masoquista? O masoquista pega e ele começa a dizer assim, ó, eu estou ansioso, isso na cabeça dele, estou passando por uma crise de ansiedade muito forte, não vou buscar ajuda. Ele vai demorar a buscar ajuda. Aí você diz, Paulo, por que é que uma pessoa que tem um traço masoquista alto, ele demora a buscar ajuda? Porque os masoquistas evitam falar de si. Eles não gostam de falar sobre eles. Eles não gostam de falar dos sentimentos deles. Eles não gostam de falar do que eles estão passando. O que é que acontece? Se uma pessoa que tem um traço masoquista, ela for conversar com você, for falar com você e falar sobre ela, para isso ela precisa de muita segurança. Ela precisa estar segura. Se ela não estiver segura, ela não fala. Ela só busca um profissional, seja para tratar alguma questão emocional ou psicológica que ela está vivendo, se ela sentir segurança. Se ele sentir segurança. Se ele não sentir, ele não vai. Porque na cabeça do masoquista ele vai dizer assim, eu vou estar falando da minha vida para essa pessoa e o que ela pode fazer com isso? E se ela usar isso depois contra mim? E se ela me humilhar? E se eu passar por alguma humilhação? Ele pode até não usar a palavra humilhação, mas ele vai usar outros argumentos baseados na realidade dele. Mas o comportamento é um comportamento de evitação por estar passando, por falar sobre a sua vida, então ele vai se comportar evitando colocar a vida dele na mão de qualquer pessoa. Por isso que ele é uma pessoa mais introvertida, ele é mais na dele, ele é fechado. Então, uma pessoa que tem um traço de caráter masoquista, ele vai demorar a falar de si. E ele vai falar muito, se ele se sentir seguro. Se ele não tiver segurança, ele não fala. Se o masoquista não tiver segurança, ele não fecha o negócio. Se o masoquista não tiver segurança, ele não diz um sim. Se ele não se sentir seguro, ele não se entrega. Isso te faz lembrar alguém? Então, preste atenção que ainda tem mais informação. Uma coisa importante na pessoa que tem um traço de caráter masoquista muito alto. Se ele estiver passando por um problema e esse problema trouxer para ele uma crise fortíssima de ansiedade, ele vai manter-se trabalhando. Ele não vai parar. Ele não vai botar atestado, não. Ele vai se manter, porque o corpo dele, a cabeça dele, foi programada para aguentar pressão, para lidar com o problema. Para ele buscar ajuda tem que ser nas últimas. E ele não vai em busca de qualquer pessoa. Ele tem que se sentir seguro, tanto homem como mulher, ela tem que se sentir segura para ir em busca de ajuda. Então, numa crise de ansiedade, o que é que vai acontecer? Ela vai ter todos os sintomas no seu corpo. A capacidade de sentir é muito forte, de armazenar é muito forte, então ela vai ter todas as questões sintomáticas do corpo. Mancha no corpo, a manifestação de muitas manchas pelo corpo, a manifestação de irritação na pele, ela começa a sentir irritações, a pele começa a ter mudanças e ele não sabe por quê. Vai até em busca de dermatologista, faz todo tipo de exame, você pode estar se identificando com o que eu estou falando aqui. E o profissional olha e diz, ó, você não tem nenhum problema orgânico. Você está bem? Você está passando por alguma coisa? Tem algo aí acontecendo com você? Busque uma ajuda psicológica. O profissional experiente ele vai identificar isso imediatamente. Por quê? Porque ele sabe que aquela pessoa está somatizando os problemas. Então, a ansiedade se manifesta numa pessoa que tem um traço de caráter masoquista. Essa forma sintomática vem através da somatização. O masoquista vai somatizar mais. O masoquista vai precisar de algumas cavernas em alguns momentos. Vai precisar estar só. Ele vai ter aquele momento que ele vai querer estar na dele. Ele vai interagir, mas ele vai precisar de muito tempo, ele, sozinho, calado,
pensativo. Então, ele não vive compartilhando o problema dele por onde ele passa. Pelo contrário, as pessoas, elas olham para ele e sentem segurança em falar da vida delas para ele. Mas jamais ele fala dele para elas. Para ele falar, ele tem que se sentir muito seguro. É por isso que você, querida, no grupo das suas amigas, você é a mais procurada. É por isso que você, querido, no grupo dos seus amigos, no seu trabalho, você é o mais procurado. Porque se alguém, olha que coisa interessante, se alguém tem um segredo no mundo que ele precisa contar para alguém porque não está bem, ele vai procurar alguém que tem um traço masoquista. Porque os masoquistas, eles vão pegar o segredo, vão internalizar de um jeito que ele leva para o caixão e não diz nem para a mãe dele, não diz nem para o pai. Ele não diz. Então, o traço masoquista, ele é um traço atento aos detalhes e com grande capacidade de armazenamento. Essa informação, ela foi importante para você? Então, comenta aqui o que você achou. Outro ponto importante, que nós precisamos estar atento ao masoquista. Os masoquistas, eles gostam de rotina. E por gostarem de rotina, eles gostam de seguir um passo a passo. Eles estão tão acostumados com o passo a passo que ele mesmo cria. Pronto, ele vai trabalhar e antes de trabalhar ele vai deixar o filho na escola e depois ele vai passar no mercado para comprar alguma coisa e vai para o trabalho e quando ele volta ele faz o mesmo itinerário. Se ele vai no shopping comprar uma camisa, ele já pesquisa a loja antes, ele já sabe onde é a loja, já sabe o preço. Quando ele chegar lá, ele vai direto naquele produto, ele não passa em nenhuma outra loja, ele não gosta de quebrar a rotina dele, ele vai direto naquele produto. Quando chega lá naquele produto, ele olha, diz, quero esse aqui, o vendedor quer apresentar outra coisa, ele diz, não, só quero esse. Ele já sabe o valor, já sabe como vai parcelar, já sabe de tudo. Ele precisa se sentir seguro, porque ele não quer improviso. Quem gosta de improviso é o oral. O oral é bom improviso, masoquista não. Masoquista precisa de uma rotina, tudo muito seguro e organizado, para ele se sentir como bem, para ele se sentir como tranquilo. Então, diante de uma crise de ansiedade, ele vai ter dores sintomáticas, aonde? No corpo. Ele vai sentir dores no corpo, ele vai sentir músculos mais enrijecidos. Os masoquistas vão sofrer mais por isso, porque eles guardam muito o problema. E aí, por eles guardarem, isso vai se manifestar de alguma forma. Isso vai aparecer de alguma forma. E aí, isso pode mexer com o contexto psicológico dele. Por quê? Porque às vezes ele tem tanto problema ali para resolver, tanta coisa que ele passou guardando e não disse, está aqui, ó, está guardado. Eu já atendi pacientes com traço masoquista altíssimo de terem tido AVC e correram a uma urgência, foi feito todo tipo de exame, não foi identificado nada, e aí os médicos não tiveram outra opção a não dizer, busque ajuda psicológica. Porque tem alguma coisa psicológica aí acontecendo. Quando a gente vem, faz uma avaliação, faz uma observação, a pessoa faz um processo de autoconhecimento, ele consegue descobrir o porquê daquele AVC. E são AVCs cada vez mais raros. Os AVCs que os masoquistas têm são AVCs cada vez mais raros de existir. Em áreas cerebrais que não deveriam acontecer. E por que acontece? Muito armazenamento. Muita coisa que era para ser dita e não foi. Muita coisa guardada desde pequeno, desde a infância. Muita coisa armazenada, que nunca foi colocada para fora. Muita coisa que era para ter sido dita e nunca foi dita. Aí o que é que isso faz? Adoece o corpo. Isso não é interessante? Então, que fique claro para você como funciona o traço masoquista. Ok? Outro ponto importantíssimo que a gente precisa avaliar e analisar a questão do traço masoquista. Como o masoquista, ele é uma pessoa atenta a detalhes, antes de tomar uma decisão, ele vai avaliar muito. Porque ele é atento a detalhes. Às vezes passa anos para ele tomar uma decisão. Às vezes todo mundo desiste daquela decisão. Todo mundo desiste e ele permanece ali. Até que, do nada, ele vai lá e diz, a decisão será essa, eu vou agir assim, 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 e ele vai resolver porque ele entendeu que não precisa carregar peso. Ele tem uma grande capacidade de carregar peso e por ele ter essa capacidade de carregar peso, ele pode se tornar um alixeiro emocional.
Então você que tem um traço masoquista alto, você já se identificou aí. Eu sei que você se identificou. Não tem como você não se identificar. E aí, eu quero que você observe se no seu contexto de relacionamento, no seu contexto familiar, no seu contexto de trabalho, no seu contexto de amizade, esse ambiente que você vive, se você não está sendo uma lixeira emocional, ou se você não está como um capacho. Como assim, Paulo? Como assim uma lixeira emocional? Como assim um capacho? Você está engolindo coisas que deveria dizer. Você está pensando em coisas que você deveria manifestar e está só internalizando. Isso adoece. Por isso que eu defendo a minha frase. Quanto mais você se conhece, menos você adoece. Então, por não saber como você funciona, você entra em adoecimento. Você acha que é normal as pessoas só lhe procurarem para contar problema? Elas só lhe procuram para contar problema. Você não é psicólogo. Você não é alguém que trabalha com desenvolvimento humano. E por que é que todo mundo só lhe procura quando é para pedir dinheiro emprestado? Só lhe procura quando quer uma segurança na vida. Só lhe procura quando quer um amparo. Por que é que essas pessoas não lhe procuram para festejar? Por que é que essas pessoas não lhe procuram para comemorar um crescimento? Elas só lhe procuram para problema. Por quê? Sabe por quê? Porque elas sabem que podem confiar em você. Agora eu lhe pergunto, e você confia em quem? E você se sente seguro com quem? Enquanto você não sabe disso, enquanto você não consegue identificar isso, você entra em sofrimento. Isso foi importante para você? Comente aqui. Então entenda de uma vez por todas. Você precisa entender, compreender e se autoconhecer todos os dias. Porque talvez você está como uma lixeira emocional. As pessoas só lhe procuram para contar problemas emocionais. As pessoas só lhe procuram para trazer dores. As pessoas só lhe procuram para deixar você como um capacho. Se você estiver dentro de um relacionamento dizendo, não, é porque eu sou uma pessoa que evita o problema. É essa a linguagem masoquista. Eu evito o problema. E aí, para evitar problema, eu pego e resisto tudo, armazeno e existo. Quanto mais eu armazeno, mais eu existo. E aí você diz, eu estou aqui para evitar problema. Aí se torna passivo, guardando tudo sempre. E aí o que é que vai acontecer? Você não vai suportar. Em algum momento você adoece. Por isso que você precisa quebrar esse tipo de padrão. Eu sei que você foi treinado. Eu sei que você foi estimulado ao longo da vida a suportar e carregar pesos. Mas eu tenho aqui uma informação importante para você. Você não precisa carregar tudo. Você não precisa carregar tudo. Algumas coisas você pode soltar. Você tem esse direito. Eu sou o psicólogo Paulo Sérgio Araújo, especialista em neurociência e performance humana, e estou aqui para te ajudar. Esse foi mais um episódio do PsiCast Mentoring. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, se você ficou comigo até o final dessa gravação, desse episódio, comenta aqui o que você achou. Compartilha e dá aqui um like para que mais pessoas possam ser alcançadas por este conhecimento. Um forte abraço. No próximo episódio, vamos finalizar falando a respeito do traço rígido. Estou por aqui, conta comigo. Forte abraço. Tenha uma excelente semana, um excelente dia, uma excelente noite. Um abraço e um beijo. Nos vemos.